Hoje fomos recebidos na cidade de Torres Vedras pelo Dr. José Alberto Sardinha, advogado, e que gentilmente acedeu a este nosso convite para que nos possa falar sobre uma obra-prima relacionada com o fado. Ele é escritor, tem várias obras publicadas e daí gostar de fado, daí realmente também optar por ir pesquisar a verdadeira origem do fado. É esta obra-prima que nós temos aqui, que o Dr. já nos facultou para que nós pudéssemos realmente apresentar no Fado TV, e ele está aqui connosco para que nós possamos falar abertamente sobre esta verdadeira origem do fado. Doutor, obrigado por nos ter recebido no seu escritório. Este livro aparece para desmistificar de uma vez por todas a verdadeira origem do fado. Bem, o meu objetivo não foi desmistificar outras teses, nem desvendar mistérios. O objetivo não foi esse, o objetivo foi apresentar aquilo que, na minha opinião, e por força da investigação que eu empreendi há muitos anos, na minha opinião, é a origem do fado. Eu não sou propriamente um investigador de fado, não era, pelo menos. Sou, ao longo de 35 anos, um pesquisador de música rural. Desculpe interromper, eu sei que tem um livro também baseado precisamente na música tradicional. Vários livros sobre música tradicional rural. Vários livros sobre a Extremadura, sobre de Trás-os-Montes, do Minho, do Alentejo. Tenho várias obras de pesquisas em todo o país que tenho feito, em todas as províncias, ao longo de 35 anos. E, portanto, o fado não era propriamente objeto das minhas investigações, mas surgiu-me, no meio da minha pesquisa de terreno nas aldeias, surgiu-me aquilo que eu considero ser a verdadeira origem do fado. E, a partir daí, direcionei a investigação nesse sentido e cheguei a consolidar essa opinião que me surgiu, a consolidar, a fundamentar, e daí que tenho escrito o livro. Um livro que contém cerca de 13 capítulos, segundo a minha memória não me traiçoa. Foi um trabalho muito árduo para o doutor realmente, nas pesquisas que teve que fazer para completar esta obra-prima que aqui tem. Ora bem, o livro tem cerca de 500 páginas, de facto, 13 capítulos, como diz, e é acompanhado de 4 CDs que documentam a tese sobre a origem do fado. É como digo, foi o resultado de 22 anos de investigação. 22 anos de investigação só sobre a origem do fado? Que direcionei a partir do momento em que tive a percepção de que tinha descoberto no campo a origem do fado, direcionei a minha investigação e durante 22 anos estive a investigar o tema com profundidade, a par de outras investigações e de outros livros que fui fazendo, mas com uma focagem muito certeira para esta questão, para a origem do fado, para aquilo que eu considerei nessa altura ser a origem do fado e que vinha confirmar através de todas as investigações, quer no terreno, quer no estudo bibliográfico que empreendi, que era o Torre do Tombo, onde consultei também livros e na Biblioteca Nacional. Portanto, toda a pesquisa, digamos, bibliográfica e de terreno, de campo, que realizei, confirmou e ajudou a fundamentar a tese que apresento. Eu chamaria a atenção dos espectadores da Fado TV para esta fotografia que ilustra precisamente a capa, onde, para quem já tem assim uns aninhos como nós, se recordará certamente quando nas feiras, nos mercados, apareciam as cantadeiras com o homem a tocar a viola, a guitarra, e que o doutor achou por bem, e penso que muito bem, incluir precisamente para a abertura do seu livro, aqui para ilustrar a capa do seu livro, e defende que isto é uma das origens do fado. Defendo que isso é a origem do fado. Os ceguinhos que andavam nas feiras a vender folhetos e os outros cantores de rua, essa é a origem do fado. Como? Vamos lá ver. Nós podemos falar das várias teses que há sobre o fado. Sim, claro. São inúmeros, mas nenhuma é definitiva. Vamos lá ver. A verdade é esta.
não houve até o momento muitos autores que se tivessem debruçado verdadeiramente. Exatamente, o problema é isso, e ao fundo da questão. O que havia eram autores que, no meio de um texto, tinham um parágrafo que dizia assim: porque isto lembra os cantares árabes. Depois outro autor citava esse, dizia, já fulano dizia que foram os árabes. Depois o outro citava o outro, e criava-se uma floresta de citações a partir de um pequeno parágrafo que um autor, até de pouca envergadura, tinha dito num momento, sabe-se lá de quê. Não é? Quem diz isso diz também outro que dizia que parecia uma dança de negros que assistiu no sertão africano, E depois começou-se a falar de origens negras, etc. E portanto, depois outro também citou numa coisa, diz, o fado lembra as ondas do mar. Estamos nisto. Depois outro disse, bem, o fado tem temas que já as cantigas galaico-portuguesas tinham. Depois vem o outro que diz que o fado surge do Landu. Repare, já lá vamos ao Landu. Repare, tem temas, pois claro, tem o amor, tem a crítica, os carnimal dizer, se quisermos, pois tem, mas isso tem todas as canções de todo o mundo também falam de amor, não é? Portanto, não adianta muito. Depois surge então uma teoria já relativamente elaborada, apresentada pelo Tinhorão, pelo investigador brasileiro, José Ramos Tinhorão, num livro que se intitula O Fado, Dança do Brasil, Cantar de Lisboa, o fim de um mito. Acho que é este o título. Em que, em 100 e algumas páginas, ele diz basicamente o seguinte, que o fado nasceu no Brasil a partir de danças negros, de escravos, e que depois veio para Lisboa, e que onde se transformou em cantar. Esta teoria dele está pouco, quanto a mim, alicerçada, até porque parte de um preconceito de origem ideológica, que é a luta de classes, que é uma coisa que do ponto de vista científico está completamente banido, mas que ele continua a defender e adapta essa teoria da luta de classes ao fado e transforma o fado numa canção de escravos, numa canção de oprimidos e que depois foi apropriada pelas classes dominantes. Esta é a teoria. É certo que as primeiras notícias documentais que temos sobre o fado são brasileiras. São no princípio do século XIX, várias notícias que referem o fado como dança. Esse é o primeiro livro que, quanto a mim, procura apresentar uma tese mais aprofundada, mas com muitas fraquezas, como digo. Depois disso, surgiu o livro do Rui Vieira Neri, que não trata propriamente da origem do fado, mas que, não sei se em 30, se 40 páginas, se em 20, agora não tenho isso de memória, fala e apresenta uma tese ligeiramente diferente da do Tinhorão, basicamente coincidente com algumas variantes. O que é que diz, na verdade, o Rui Vieira Neri? Diz o seguinte: o fado nasceu do Lundu, a partir do Lundu esse que, por sua vez, tinha origens putativamente africanas, alegadamente africanas, nasceu a partir do Lundu, mas como o Rui Vieira Neri não conseguiria explicar como é que do Lundu nasce o fado, disse que há uma síntese cultural entre o Lundu e o fado, em que nasceu o fado. A síntese cultural é uma palavra muito bonita, mas experimento Não dei nada. É uma palavra lindíssima. Existe uma síntese cultural. E então o Lundu transformou-se em fado dança do Brasil.
que está documentada, como digo, em alguns textos do princípio do século XIX no Brasil. Depois, diz ele o seguinte: bem, depois o fado dança veio para Lisboa com a família real. Não se percebe bem porque que a família real trouxe o fado dança. Mas pronto, demos isso de barato para simplificar as coisas. Veio no porão, na Almarca do Porão, E desembarcou em Lisboa. Onde sofreu nova síntese cultural. Então aí o fado dança brasileiro, uma espécie de caldeirada cultural, misturou-se com aquilo que o povo de Lisboa nessa altura cantava e dançava. Ninguém sabe o que é, nem ele explica muito bem e tal, mas e nasceu o fado cantar, o fado canto. É aí que nasce o fado, segundo a tese do Oliveira. Ora bem, esta tese fantástica, que é muito bonita teoricamente, não apresenta nada de científico, não tem qualquer base científica. É apresentada com uma retórica grandiloquente, de grande pompa, mas na verdade, vendo as coisas, quem é que acredita nessa história da carachinha? Que o fado nasceu no Brasil, que o fado, repare, como é que é possível, coisa que ele não explica, um fado dança, que ele diz que tem movimentos eróticos e sensuais como uma bigada, transformar-se no canto dolente e melancólico, que é o fado. Não explica. Nem conseguirá jamais explicar. Porque, de facto, isso não tem explicação, porque não é possível. Não é possível. Não é possível. Portanto, estas são as teses que existem. Na verdade, como digo, há dois livros que falam disso. O Tinhorão, que dedica um livro só a isso, e o Rui Vieira Neri, que trata disso, enfim, em 30 páginas, não posso precisar, no livro dele. O doutor, para chegar a esta conclusão, teve que ler, reler e pesquisar, ir à procura. Foi realmente um trabalho que 22 anos, como há pouco disse, paralelamente às outras investigações que ia fazendo. Esta é a sua tese final, aqui não há mais nada a dizer em relação à origem do fado, da canção nacional. Esta é a minha tese final. E eu explico-lhe como é que surgiu. Surgiu um bocado por acaso. Porque, como disse há bocado, eu nunca me dediquei à investigação sobre a origem do fado. O fado era um género musical que não fazia parte das minhas preocupações de investigação. Aconteceu que, ao longo de muitos anos, desde sempre que me dediquei à música rural, à pesquisa da música rural no campo, havia um género poético-musical que se assemelhava constantemente ao fado. Ouvia velhotas a cantar na beira alta, em Trás-os-Montes, na beira baixa, a cantar romances tradicionais. E a maior parte deles soava para fado. Mas, para mim, pensava eu, bem, não estava entrosado, portanto não... Eu tinha o preconceito de que o fado era uma canção de Lisboa. E, portanto, o que eu pensava era o seguinte: bem, isto são estas velhotas que ouvem na rádio os fados de Lisboa e cantam os romances à maneira do fado, assim, com aquela dolência do fado. Era isso que eu pensava. Não nada mais que isso. Mas a ideia era... a impressão que eu tinha daquilo era permanente, repetitiva e até inquietante. Pensava eu, bem, venho eu para Trás-os-Montes, para uma aldeia perdida de Trás-os-Montes, para a Beira Alta, para o Minho, para aqui, para lá, para o Douro, e venho a ouvir fados, ou pelo menos canções que se aparentam, que se assemelham com o fado. E era incomodativo. Bem, um dia na Beira Alta, depois de estar uma tarde inteira a gravar uma velhota, sempre a cantar romances, cada um com a sua música, todas essas melodias, com aquela dolência, com aquele balanço do fado, em que ela me
me assegurava que já a mãe cantava assim e a avó também cantava exatamente cada romance daqueles com aquela melodia. Sabe como é que é? A gente sai dali e a música ressoa no nosso espírito. Eu, quando era jovem, ia aos concertos de jazz de Cascais, do Festival de Jazz de Cascais, e quando ouvia o Miles Davis e o Dizzy Gillespie, nos dias seguintes, a música vai lá. Aquilo ressoava aqui. E aquilo, naquela tarde, aquele fim de tarde, ressoava na minha cabeça. E de repente pensei, espera lá, mas isto afinal é fado, não é fado? Isto são fados. E pensei, mas espera, mas porquê que o fado há de ser de Lisboa? Mas quem é que... Onde é que está a certidão de nascimento? Onde é que está a certidão de nascimento? Alguém alguma vez passou uma certidão de nascimento ao fado a dizer que nasceu em Lisboa? Mas eu posso estar aqui perante a origem do fado sem saber. Eu quando pensei nisto, disse, espera, será possível? E então partiu para a pesquisa. Então, a partir daí, comecei a ler tudo o que havia, todos os autores antigos que havia sobre o fado, as fontes brasileiras, as tais fontes brasileiras do século XIX, tudo o que havia, e comecei a direcionar, como digo, a investigação no terreno para a pista dos romances e dos ceguinhos, das feiras. Porque o que é, na verdade, o romance tradicional? O romance tradicional é uma história cantada. É uma história. Exatamente. É uma história cantada. Começou por ser a história de guerra, das batalhas contra a Moirana, enfim, nos séculos da fundação e nos séculos seguintes, até Dom Afonso III, mas tudo isso perdurou, o cantar do Miocid perdurou durante os séculos, nas vozes dos jograis, que andavam de terra em terra a cantar, e de feira em feira, e de palácio em palácio, e de corte em corte, e os cegos também. Os cegos também, já nessa altura, cantavam de terra em terra, porque eram pessoas especialmente dotadas para a música, e contavam essas histórias de guerra, que depois se transformaram em histórias de amores. Ou seja, o romanceiro novelizou-se. Passou a tratar de amores de rainhas, de princesas, de condes, de duques, traições, etc. E depois, mais tarde, passou a histórias de aventuras. José do Telhado e outros guerrilheiros ou aventureiros do século XVIII, do século XIX. E, por fim, situou-se mais a um nível mais popular do Chico e da Isaurinha, que se namoraram e que o Chico enganou a Isaurinha e fugiu. Depois lá vinha isso para a praça ser cantado. E depois fazia os folhetos a cantar. Essas histórias de desgraças, de ciúmes, de mortes, de suicídios, de traições, de vinganças, etc. Eram essas histórias que constituíram a fase final do romanceiro, das canções narrativas. E quanto a mim, é aí que reside a origem do fado. O fado primitivo contava uma história. O fado primitivo contava uma história. A primeira definição dicionarizada de fado, que é dada pelo Dicionário de Moraes, salvo erro em 1878, não estou agora bem a perceber, salvo erro na 7ª edição do Dicionário de Moraes, diz o seguinte: fado, poema do vulgo, poema narrativo que o vulgo canta e que narra uma história como a vida da freira, do marujo, não sei o quê. E depois mais atrás diz assim, mais à frente, ponto, música onde se cantam os poemas chamados fados. Os poemas chamados fados. Ou seja, o fado começou por ser um poema narrativo, que conta uma história. Ora bem, e aqui situa-se até a própria origem da palavra, que é uma espécie de mistério que tem sido cultivado e que até o momento ainda ninguém tinha explicado. Mas por que raio da razão é que o fado se chama fado? É claro que aparecem as pessoas, é o destino, porque a saudade, o destino, essas coisas várias que se dizem. É o amor, é a traição, é... Fado, destino, vem do étimo latino fato,
é destino. Mas a palavra fado tem esse sentido erudito de destino, mas é usada a nível popular num outro sentido, muito próximo desse, que é o sentido de vida. Há um provérbio popular que o Bluetooth colheu no seu dicionário, que diz o seguinte: põe a mão no teu seio, não dirás do fado alheio, não dirás da vida alheia. A nível popular, fado significa não propriamente destino, mas vida, episódios de vida, casos de vida, desfechos de vida. A história de uma vida. É isto que quer dizer. Agora repare, porque é que o fado se chama fado? É que nós temos de entender que todas as palavras têm um sentido. Nós não podemos ignorar isto. Este sofá chama-se sofá por uma razão. Uma cadeira chama-se cadeira por uma razão. Uma toalha chama-se toalha por uma razão. Fado, a canção fado, chama-se fado por alguma razão. Tem que ter uma origem. Tem que ter uma origem. Agora pergunto eu, porquê é que se chamou fado a uma dança brasileira? Quem é que explica isso? Expliquem-me lá. Eu gostava que me explicassem. Até o momento ninguém. Nem jamais ninguém explicará. Nem jamais ninguém explicará. Porque não tem explicação, por isso simplesmente. Não é possível explicar isso. É uma coisa inverossímil. Doutor, desculpe interromper. Eu discordo um pouco consigo. Vou voltar um pouquinho atrás. Quando o senhor diz que não é historiador de fado. Eu penso que com esta lição que hoje nos está aqui a dar, é uma lacuna que está a ser preenchida pela história que o fado acompanha ao longo dos anos. E, neste caso, está a ser dada pelo Dr. José Alberto Sardinha. Isso é a história que está implícita. Mas eu não sou historiador. Pronto, mas estamos a dar uma lição de história sobre o fado neste momento. E para mim é um historiador. Eu sinceramente, eu nunca tinha ouvido uma explanação tão grande sobre a origem do fado como estou hoje a ouvir aqui. E certamente os espectadores da Fado TV vão comungar precisamente a mesma opinião. Acredito que sim, porque, na verdade, tem-se cultivado muito o mistério sobre a origem do fado. Tem-se cultivado esse mistério. E tem-se cultivado, por um lado, porque isso rende no sentido de dizer assim: e o fado, isso é uma coisa muito misteriosa, o povo faz coisas maravilhosas que ninguém entende muito bem, que vêm desde a bruma dos tempos e que ninguém percebe muito bem, e como é que foi, como é que nasceu, etc. E rende também academicamente, porque os académicos fazem teorias na cabeça do alfinete e gostam muito de teorizar sobre a temática da problemática da superestrutura, etc. E convém realmente deste misticismo. E o mistério rende. E depois aparece um que diz umas coisas e tal, mas na verdade depois as coisas não são propriamente... Eu vou-me reportar novamente aqui ao livro e vou agora abrir. Na capa, portanto, no interior, logo na abertura, aparece o primeiro e o segundo CD. E depois no final vamos também encontrar mais 2 CDs. Estes 4 CDs já falou aí superficialmente do seu conteúdo, mas concretamente o que é que eles Ora bem, contêm recolhas minhas em todo o país de romances tradicionais, na boca de pessoas do povo. Cantados pelos próprios. Exatamente. Em todo o país. Os originais mesmo. Os originais, nas gravações, na altura. no terreiro, no campo, nas aldeias. Para que o leitor do livro se aperceba, do ponto de vista auditivo, da proximidade que há entre esses romances e o fado. Ou seja, para que o leitor esteja próximo daquilo que eu senti também, ao longo de muitos anos de pesquisa. E que deu origem a que o doutor se interessasse a sério. Não é? Essa proximidade é, do ponto de vista auditivo, muito visível, muito notória. Percebe? E então resolvi pôr os 2 primeiros CDs só de romances tradicionais. E o último, o quarto, no último quarto, escolhi 6 desses romances e pedi a uma fadista que fosse acompanhada com guitarra e viola que cantasse esses romances
à maneira do fado, digamos, à maneira, músicas de fado. à maneira do fado artístico. Exatamente. Ou seja, porque há aqui duas fases. O fado tem notoriamente duas fases. A primeira fase, que é a fase primitiva ou espontânea do fado, que é aquela que eu situo como sendo a origem do fado. É a fase em que o fado era dos pobres, dos mendigos, que andavam nas ruas, nas feiras, a pedir, a vender folhetos, a pedir esmola para conseguirem viver e narrando os acontecimentos que havia, alguns acontecimentos reais, outros ficcionados por eles próprios, não é? Mas eram os jornais da época, para a classe pobre. Portanto, esta é a fase primitiva do fado, a fase espontânea, se quisermos. E depois, a partir do momento em que o fado, na altura da Severa e do Vimioso, ascende aos salões, cai em moda, inicia-se uma outra fase, que é a fase artística do fado. E estamos a falar da Severa e do Vimioso já nos finais da primeira metade do século XIX. A partir daí o fado começou a ser recebido nos salões pela nobreza e foi um boom de popularidade. Caiu em moda, a nobreza gostou daquilo como pitoresco da classe baixa, olha que lindo, que coisa maravilhosa, que bem e tal, e caiu em moda. E rapidamente começou a haver compositores interessados em fazerem fados, em compor fados, já com piano, com acompanhamento de piano, e depois passou à revista. Repare que a primeira partitura de fado com o acompanhamento de piano é de 1851. Isto é importante. É importante, já lá iremos se aprofundarmos a matéria. Em todo o caso, a partir daí, o fado cai em moda, passa à revista, depois os compositores da revista fazem imensos fados, já na segunda metade do século XIX, e portanto aí já é uma fase artística de compositores semi-eruditos, se quisermos, ou eruditos, que já compunham fados. Aí é a fase artística, que se estende até hoje. Mas a fase popular, a fase espontânea, popular não digo mal, a fase espontânea, a fase primitiva, a fase da origem, é anterior a isso. Essa é a fase da rua e da taberna. O fado, tendo nascido na rua, passou à taberna, porque estes músicos de rua também atuavam nas tabernas. E daí que depois o fado tenha sido conhecido pelas classes superiores nas tabernas, nos prostíbulos. Ou seja, então a ser aperfeiçoado na guitarra e na viola, que temos atualmente. Sim, e depois passou à fase artística. Mas o fado foi captado pela nobreza na taberna, no prostíbulo, não é? Onde estava a Severa e onde estavam muitas outras Severas. E onde estavam os contos, falas na nobreza, ao fim e ao cabo. Que a nobreza frequentava. Exatamente. Ou pelo menos a juventude boémia da nobreza frequentava. E estes músicos de rua, estes cegos, cantavam nas tabernas. Porque dormiam lá, dormiam nas carbolarias, os taberneiros davam-lhe dormida, a troco de uma sopinha e de uma dormida, e eles depois à noite tocavam nas tabernas para dançar, para cantigas ao desafio e também os romances tradicionais, os fados. Doutor, este livro foi editado há sensivelmente um ano atrás, portanto, já foi publicado. Quantos volumes foram contempla a edição? Nesta edição? Não me lembro, eu penso que a tiragem foi de 2.500. 2.500. Onde é que poderão ser adquiridos estes livros? Nas livrarias. Sim, estão à venda em todas as livrarias. Nas Bertrand está. Sim. Nas Bertrand está. Nas FNACs tenho a impressão que não está. Mas nas Bertrand está, de certeza. Eu estaria aqui o resto da noite a falar consigo, sabe? Mas repare, ainda lhe vou dizer mais uma coisa que há bocado ficou incompleta. Força. Que é a explicação da palavra fado, na minha tese. Como é que então o fado se chama fado? É que, repare, os ceguinhos, os músicos de rua, apregoavam o seu produto. Não é? E como é que eles apregoavam o produto? Vinde cá todos e escutai agora o triste fado da Francisquinha por se terem deixado enganar pelo baroto Manel, que fugiu, que a abandonou e ela, coitadinha, ficou sozinha e suicidou-se. O triste fado, a triste vida, o triste fim da Francisquinha, ou da Isaurinha, ou da Nelinha. E o fado, a palavra fado, começou a ser utilizada assim. E as pessoas dizem: "Oh, Tibrel, canta aí o fado da Isaurinha. Canta agora o fado da principal personagem
que aquela história é contada. E assim nasceu o nome de fado. É assim que nasce o nome de fado. Não há outra explicação. Não venham dizer, essas coisas bonitas do destino e tal. Não. Eu quero explicações prosaicas e diretas. Prosaicas e diretas. E esta é a concreta. E esta é concretíssima. E esta minha teoria tem um outro aspecto também. Além de explicar a origem da palavra, é a primeira vez que se diz: o fado provém diretamente de um outro género tradicional, que é este. É o prolongamento direto do romanceiro tradicional, das canções narrativas. Porque as outras teorias navegam no mistério e na dúvida. E mesmo a teoria do Riviera Neri diz, bem, Lundu, mas há uma síntese cultural, depois veio com mudança para Lisboa e depois há outra síntese cultural. Não. Essas coisas das síntese culturais são caldeiradas que não explicam nada. Eu digo, o fado provém diretamente, e comparem. Está aqui a estrutura do fado, nos romances tradicionais que ali estão aí, talvez uns 60 romances, todos cantados por pessoas do povo, em todo o país, e vejam se tem ou não tem a estrutura musical, a dolência do fado e os temas do fado. Porque é bom também lembrar o seguinte, que é outra questão interessantíssima, é que, mesmo na fase artística, mesmo já na fase artística, nós temos muitos autores de letras que são narrativos. Se formos ver o Linhares Barbosa, se formos ver o Frederico de Britinho, o Frutuoso França e outros, o grande volume dos poemas que fizeram, o grande volume era narrativo. Eram poemas narrativos. Eram histórias que provinham da tradição anterior. Aliás, falou em um fadista, Frutuoso França, que se baseava precisamente em histórias concretas. Histórias de vida. Histórias de vida. Exatamente. Histórias de vida. E o Linhares Barbosa também. Que foram beber à tradição que vinha. É que, repare, nós não estamos a dizer assim, mas onde é que esses tipos se lembraram de fazer... Não. As coisas aconteceram na realidade. A tradição vinha. E eles escolheram a tradição. Já eram poetas eruditos, semi-eruditos, mas escolheram a tradição. Conheciam a tradição. E receberam-na, assimilaram-na e transformaram-na. O Linhares Barbosa tem aquele fado muito dito, que é Salve a Lenda das Rosas. Como é que é esse fado? Na mesma campa nasceram duas roseiras a par, e quando o vento as bolia, iam-se as rosas beijar. Ora bem, este é o mote. Depois tem 4 décimas a cruzar. E as décimas o que é que contam? Contam a história de 2 apaixonados, contrariados no amor, que morreram e que depois foram enterrados. E nas respectivas sepulturas cresceram 2 roseiras que se foram abraçar já depois da morte. Este amor, além de tudo, já vem do Tristão e Isolda, dos romances antigos. Eu dou exemplos de vários romances, colhidos pelo Garrett, Gondomil e outros também colhidos por mim, que têm exatamente o mesmo tema. Amor contrariado, morte, sepultura, tudo a chorar e o sangue a correr pelos caixões fora, e depois 2 roseiras ou 2 ciprestes que se vão abraçar, além de tudo. O tema é exatamente o mesmo, que o Linhares Barbosa colheu da tradição popular. Quem diz o Linhares Barbosa, o Frutuoso França, o Freio Bonitinho, etc. É muito interessante. Tudo isso e muito mais está aqui incluído nesta sua obra-prima. Obrigado por ter realmente conversado sobre um tema tão digamos, tão controverso que tem sido até aqui, a verdadeira origem do fado. O Dr. José Alberto Sardinha, escritor, advogado, a escrita é para ele um hobby, mas que finalmente vem, penso, desmistificar de uma vez por todas a verdadeira origem do fado. Para ele é a verdadeira origem. Esperemos que para nós também, depois de lermos esta obra-prima que aqui está, possamos também chegar a essa conclusão.
Doutor, foi um prazer imenso conversar consigo. Muita coisa a medir, para dizer ainda muito mais, porque nós estaríamos aqui certamente uma noite inteira a conversar sobre o fado. De qualquer das formas, para quem quiser saber mais, tem esta sua obra para poder adquirir e poder realmente deliciar-se com aquelas histórias que nos acabou de contar e outras que aqui estão que nós nem nos passa pela cabeça que elas existem, não é? Olha, por exemplo, tem a entrevista da Amália, tem uma entrevista que a Amália concedeu ao Independente, ao Paulo Portas e ao Miguel Esteves Cardoso, em que a Amália diz esta coisa em que ninguém tinha reparado. Eu aprendi o fado pelos ceguinhos. Ela diz isso. Vem de encontro à sua tese. Vem ao encontro da minha tese. Ela diz isso. É certo que o facto dela dizer isso não quer dizer que o fado não é isso que... Mas é mais uma coisa que confirma. Mais uma chega. Mais uma chega. A própria Celeste que eu entrevistei, a irmã da Amália, também confirmou que as primeiras vezes que ouviram o fado foi na coluna dos Cheguinhos que ouviram o fado. E a Amália disse na entrevista, está publicada, que eu reproduzo aí, em que ela diz, os entrevistadores perguntam, e o fado? Como é que nasceu o fado para si? E ela diz, lembro-me de um passeio pelo Tejo. Eu tinha poucos anos de idade, uns 16, 17, já me lembro, cantei a tragédia que na altura me tocava muito, pus o barco todo a chorar. É um fado que me dizia muito. Eu aprendi o fado pelos ceguinhos. Ela diz isso. Doutor, obrigado por receber tão bem. Nada. E é sempre um prazer falar com pessoas com Depois a cultura que o doutor tem relacionada com o fado. Esperamos um dia talvez poder tê-lo também nas nossas câmaras, no nosso estúdio, para que possamos conversar um pouquinho mais sobre este livro e não só, aprofundarmos ainda mais os conhecimentos que o doutor tem para que nos possa passar a nós também, as coisas que tem feito ao longo da vida. Um outro assunto importante, não dá tempo para estarmos, mas poderemos conversar futuramente, é a questão do corrido. O corrido é depois um ramo que se junta ao fado mais tarde. Outra história para contar. Outra história para contar. Essa é outra história. Doutor, uma vez mais, muito obrigado. Foi um prazer falar consigo. Também. Espero que nos encontremos muito em breve nos estúdios da FAD TV. Sim, sim. Obrigado.